E para celebrar o Dia da Consciência Negra, nós estamos tratando da realidade da população negra do Brasil durante toda a semana. E hoje nós vamos conversar com a Lucilene Rosa, que é quilombola Calunga e integrante do grupo de mulheres negras Malunga e militante contra o racismo. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigada. Queria que inicialmente você falasse pra gente a respeito do combate ao racismo no país. Como é que você avalia as ações que são feitas contra o racismo no país, como que o racismo ainda está institucionalizado no nosso país e principalmente em relação às comunidades quilombolas? Então, o racismo no nosso país ele é muito presente, né? Algumas pessoas achavam que não existia, que não tinha esse alto índice de manifestação ou de ações racistas. Mas a gente pôde ver esse ano, né, o quanto foi claro a divisão e a manifestação, né, dessas pessoas não aceitar o diferente, não aceitar o outro. Sobre as ações, eu acho que ainda estão tímidas. Eu acho que poderia ocorrer várias ações ainda, investimento para esse enfrentamento ao racismo no nosso país. Uma das ações que a gente pode falar a respeito, que visa especificamente a população negra, são as questões das ações afirmativas, né? Como é que você avalia as ações afirmativas e principalmente projetos como o projeto UFG Inclui, que garante o acesso de quilombolas indígenas às universidades? Então, eu vejo hoje o programa, né? O UFG Inclui um diferencial, né? E uma ação de fato concreta de ação afirmativa quando você oportuniza essas pessoas saírem de uma comunidade quilombola, na maioria rural, né, e ter acesso a estudar de igual para igual com outros alunos que às vezes tiveram condições de ensino melhor, digamos assim, né, tiveram mais conhecimento, acesso mais fácil. Então, o UFG Inclui, para mim, eu considero, no nosso país, uma ação diferenciada de enfrentamento ao racismo. E para as comunidades quilombola e indígena, é a oportunidade de desenvolvimento local, porque por mais que eu falo nós porque eu também sou universitária, estudante, saímos dos nossos quilombos, dos nossos núcleos, mas a gente estando aqui presente por uma ação afirmativa, por um programa, a gente tem mais noção de onde a gente veio. Então a gente tem um compromisso social de enfrentar esse racismo, de buscar melhoria para nossas comunidades, tanto indígena quanto quilombola. E também é uma questão de representatividade, né? Pode fazer com que mais quilombolas e mais indígenas queiram acessar a universidade, se sintam representados dentro desse espaço, né? E não é só, porque a partir de que você ocupa a universidade, você vai ocupar espaços também nos setores públicos e privados, que na maioria das vezes a gente não tinha, ainda não tem tanto acesso, por falta de formação e de qualificação. Então, quando você tem a oportunidade de estar num programa desse, estudando, tendo um curso superior, fazendo uma pós-graduação e até um mestrado, então a gente tem mais condição, apesar do racismo, né, de acessar alguma vaga de emprego. Em relação às comunidades quilombolas, os Calungas são a maior comunidade quilombola aqui do estado, né? Qual que é a situação do território Calunga e também dos demais territórios? A gente sabe que existe aí uma grande briga em relação à demarcação de territórios quilombolas e territórios indígenas. Como é que você avalia essa situação hoje no país? Então, o Calunga ele não é só o maior quilombo do estado de Goiás, ele é considerado territorial um dos maiores quilombos do Brasil, né? Por estar em 3 municípios, tem uma área quase 2 vezes a área do Distrito Federal, para ter noção territorial. Eu vejo que a gente ainda tem muito a conquistar, porque o Brasil hoje ele tem cerca de 3.000 comunidades quilombolas certificadas. O que é certificado é quando a Fundação Cultural Palmares emite, né, ele se autodeclara, manda a solicitação para a Fundação Cultural Palmares reconhecer com essa declaração que eles são quilombola. Porém, essa certidão de reconhecimento dá o direito ao quilombola a ter acesso às cotas na universidade, mas não tem o direito à terra, porque a terra é a titulação. E a titulação, ela está muito morosa ainda no nosso país, né? O INCRA, eu não sei se é por falta de profissionais, não consegue, não só o INCRA, outras instituições também, eu vejo assim que não consegue atender a demanda que é do RTID, que é o Relatório Técnico de Identificação Territorial. Então nós temos aqui no estado de Goiás cerca de 43 comunidades certificadas,
porém nem todas ainda passaram por esse processo ainda do RTID, desse levantamento, né, e da visita do próprio antropólogo nesse território para delimitar esse perímetro dessas comunidades. A partir da delimitação, aí sim vai ter o processo de titulação. Para finalizar, Lucilene, em relação à manutenção da cultura, das tradições quilombolas, como que você percebe isso também em relação com o território, com as novas tecnologias, acessando esses povos? Então, essa semana eu tive o privilégio, eu falo, né, fui escolhida para participar de um evento nacional promovido pela Fundação Cultural Palmares, em Maceió, em Alagoas, e tive a oportunidade de conhecer o memorial do Quilombo Zumbi dos Palmares. E nessa ação, eu destaco também como ação de enfrentamento ao racismo e ao preconceito, uma ação nacional que nós tivemos a oportunidade de dialogar com gestores e líderes de vários quilombos do Brasil. E a ideia foi fomentar isso da melhor forma possível, visibilizar ainda mais as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais negras. Nesse ano a gente teve um manifesto bem grande o ano passado, que era nenhum quilombo a menos, tinha pessoas que nunca tinham ouvido falar o que era quilombo, e através das hashtags, né, da rede social, o que é isso, o que é o quilombo, todo preto é quilombola, todo negro é quilombola, e foi entender a diferenciação. E eu considero as mídias favoráveis nesse sentido, porque deu visibilidade para nós e deu possibilidades de parceria para investimentos, inclusive de instituições internacionais para as comunidades quilombolas. Eu vou falar especificamente da comunidade Calunga. A nossa questão territorial hoje, a gente já tem algumas partes tituladas desse território e a gente trabalha com a valorização e a manutenção desse território. Hoje, a Associação Quilombola Calunga, que é a associação mãe, está com um projeto de geoprocessamento territorial e ambiental, que é um diferencial no país. Então, eles estão desenvolvendo um programa que eles estão registrando o que tem, quantas famílias tem no território, o que produzem, como que é essa gestão, o que pode produzir, até que ponto a família pode utilizar aquilo ali, como é que está o rio, como é que não está. E aí está trabalhando também a preservação de nascentes e reflorestamento em algumas áreas. E também a preservação ali da fauna e da flora. Bacana. Queria parabenizar por tudo, pela vinda aqui, agradecer, muito obrigada pelas suas contribuições e eu espero que a gente possa continuar falando a respeito tanto dos Calunga quanto da questão do combate ao racismo. Muito obrigada, Lucilene. Obrigada a vocês.